Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema sensível, doloroso, muito sério e importante de ser abordado. Em comemoração ao mês de Setembro Amarelo e principalmente relevante quando nós conversamos sobre a infância, suicidalidade infantil. Freud, em 1910, escreveu um texto intitulado Breves Escritos, Contribuições para uma discussão acerca do suicídio, em que ele vai falar da importância do papel na escola na prevenção ao suicídio. Na verdade, a gente sabe que prevenção ao suicídio não é um tema só para profissionais de saúde mental, mas para pais, educadores, para aqueles que são profissionais, né, na área de saúde como um todo, não apenas saúde mental. Enfim, é um tema que abarca toda a sociedade, jornalistas, políticos. Então ele vai dizer que uma escola secundária deve conseguir mais do que não impelir os seus alunos ao suicídio. Ela deve lhes dar o desejo de viver e devia oferecer-lhes apoio e amparo numa época da vida em que as condições do seu desenvolvimento os compelem a afrouxar os vínculos com a casa dos pais e com a família. O que isso significa? Significa que a experiência na escola é uma experiência diferente. A gente falou um pouco sobre isso, sobre o papel da escola, no nosso vídeo passado, sobre homeschooling, né? E a gente percebe que a escola é a primeira, talvez, inserção no laço social para além das portas do lar, onde a criança vai ter acesso a conviver com professores e outras pessoas de referência com o objetivo de desenvolver vínculos, né, transferindo muitas vezes os modelos parentais para esses novos relacionamentos. Ela vai conviver com os amiguinhos que têm uma experiência de lar diferente da nossa, né, que passam por vivências, experiências diferentes, vai também estar exposto a alguns eventos que podem ser muito traumáticos, como cenas de abuso, de violência, de bullying, né? Mas também vai ter a oportunidade de amar, criar novas relações e de conseguir perceber-se no contato com o outro, sendo o outro não tão semelhante, vindo da mesma casa, pertencente à mesma cultura, mas que tem um ponto de vista, pode ter um ponto de vista completamente diferente sobre a vida. E Freud lembra do papel da escola para não piorar ainda mais a situação conflituosa, ambígua, cheia de questionamentos e de perguntas que as crianças e os adolescentes passam, né? A fim de que ela não esqueça que muitas vezes a escola tem de lidar com indivíduos imaturos, a quem não pode ser negado o direito de se demorar em certos estágios do desenvolvimento e mesmo em alguns que sejam pouco agradáveis. Então, se a gente observa que há certos mecanismos de defesa que nós, adultos, ainda recorremos com o objetivo de tentar lidar, né, com esse desprazer egóico causado em certas situações, as crianças fazem isso também com muita relevância, mesmo porque é justamente na fase infantil que a etiologia das neuroses se apresenta, sobretudo, como a gente sabe na teoria freudiana, por conta das relações da própria criança com a sexualidade presente desde sempre. E Freud vai terminar esse curto texto dizendo que estamos ansiosos, sobretudo em saber como seria possível subjugar-se ao extraordinariamente poderoso instinto ou pulsão de vida. Isso pode apenas acontecer com o auxílio de uma libido desiludida. Ou seja, conversando sobre o narcisismo, Freud apresentou os conceitos de libido narcísica, libido objetal, dizendo que a pulsão de vida, né, é a base do funcionamento psíquico. Então, é uma força da qual, né, um poderoso instinto, uma poderosa pulsão da qual nós não conseguimos
facilmente nos desvencilhar. Então, o que ocorre com quem é levado ao ato de suicídio? Apenas a especulação, né? Àquela época, 1910, ele ainda não tinha escrito Luto e Melancolia, em 1917. Portanto, a especulação de que provavelmente havia um investimento libidinal para um objeto que estivesse destinado a uma certa forma, né, de derruir-se, de acabar-se, e que essa introjeção dessa mortificação também levasse o ser, num ato desesperado, a aniquilar a própria existência. Estima-se no mundo que aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. Para cada pessoa que morre por suicídio, há pelo menos 20 que tentam autoextermínio, e a tentativa prévia é um dos maiores preditores de risco na população em geral. Ou seja, já ter tentado suicídio não deixa a pessoa salva, pelo contrário, é uma predisposição para que tente de novo. No Brasil, há em média 13 mil mortes por suicídio por ano, ou seja, uma morte a cada 45 minutos ou 32 por dia. Um grave problema de saúde pública, portanto. Ele ocorre em todas as regiões brasileiras. É passível de prevenção na maioria dos casos. Resulta de uma ampla interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais, ambientais. E dentre as situações de maior gravidade e exposição ao risco de cometer suicídio, sem dúvida estão o fato de ter acesso aos meios de realizar o ato suicida, de apresentar dificuldade em lidar com perdas e estresses, de sofrer violência baseada em gênero ou discriminação, dentre muitos outros. E falar de uma forma responsável sobre isso funciona como o maior fator de proteção do que como um fator de risco. Algumas pessoas têm medo de abordar isso, especialmente pais, e de abordar isso com os filhos. A pandemia pelo Covid-19 trouxe fatores de riscos adicionais à saúde mental, intensificando problemas pré-existentes. Mas, embora possa parecer óbvio, o principal objetivo das estratégias de prevenção ao suicídio é proteger a vida das pessoas. E isso deve ultrapassar questões éticas, de sigilo, né, do desejo de internar com a criança, de perceber que efetivamente ela está em risco e que pode ser um ato de proteção e de amor, protegê-la de si mesma. A prevenção ao suicídio é uma tarefa a ser realizada pela articulação de vários setores da sociedade, da saúde, educação, segurança pública, dos agentes da mídia, legisladores, das representações das lideranças comunitárias, da sociedade civil, da família e, sobretudo, da escola. A gente pode chamar de comportamento suicida um fenômeno universal, complexo, multifatorial, que é definido como todo ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo, independente do grau de intenção letal do verdadeiro motivo desse ato. E o comportamento suicida abrange um espectro contínuo: pensamentos de autoextermínio, ameaças, gestos, tentativas de suicídio, suicídio consumado. A gente chama de intenção suicida o desejo de que um ato destrutivo resulte em morte. E o que a gente está chamando de suicidalidade são os pensamentos atuais, especialmente da criança, de morte ou de suicídio, a sua intencionalidade, planos que porventura ela já esteja fazendo, providências e acesso a meios para a morte. Sobre os pensamentos de morte, eles indicam desesperança ou outros sintomas depressivos, como que a vida não vale a pena, que tem vontade de dormir, não acordar mais, que Deus poderia levá-la. A ideação suicida é um pensamento de servir como agente da própria morte. Ela nem sempre dá origem a um comportamento suicida, mas é um fator de risco para o comportamento suicida. A tentativa de suicídio é o comportamento autodestrutivo que tem como consequências não fatalidade, mas que tem a intenção de morrer. É isoladamente o maior fator de risco para uma nova tentativa. E se recente ou de alta letalidade, esse risco aumenta. E o suicídio consumado, né, da morte autoprovocada,
resultante de um ato no qual a pessoa apresenta a intenção de morrer. Bom, a gente também tem o caso das autolesões. Isso vai merecer um vídeo específico, mas a gente pode falar que a autolesão sem ideação suicida, quando a gente vê, por exemplo, mordidas para aliviar a raiva e a tristeza, qualquer comportamento intencional que envolve uma agressão direta ao corpo, né, ao próprio corpo. Tem crianças que se queimam com ácido, outras que se arranham, né, batem a cabeça contra a parede, enfim, arrancam os cabelos, né, tricotilomania, enfim, arrancam casquinhas de feridas para ficar sangrando com a ferida aberta, né. Não necessariamente esses atos têm intenção suicida, né, mas ocorrem por razões não social, culturalmente compreendidas, né. Isso não entra no rol de perfurações, danos não intencionais, como pequenos acidentes no próprio corpo, né? Ou tatuagens, embora a tatuagem não seja muito adaptada, né, a pelo menos a maior frequência, né, ocorra nas crianças, mais em relação a adolescentes e adultos. Mas é importante a gente observar essas autolesões, porque mais importante do que a gravidade, mas a pessoa, né, a criança só se mordeu, né, ela só se feriu, ela só arrancou os cabelos, ela só bateu a cabeça contra a parede. Mas o ato de se autolesionar, se uma ideação suicida estiver também passando pela cabeça da criança e ela fizer uma associação com esse ato, ela pode tentar, de um modo mais grave, atingir-se, né, ferir-se. E numa dessas formas, em que ela não tenha controle sobre os efeitos, pode ser letal. Então, é importante a gente não menosprezar ou desprezar esse tipo de relato. É importante que a gente esteja atento a isso, com o objetivo de que nós possamos efetivamente nos precaver contra tentativas de suicídio e suicídios. Há os suicídios ocultos, que não são classificados como suicídio, afogamentos, intoxicações, acidentes de carro, mortes por causas desconhecidas. Há inclusive um livro que acabou virando uma série, Quem é Você, Alaska?, em que não se sabe se no acidente que houve com a protagonista foi de fato um acidente ou foi um suicídio. Então isso também acaba não entrando, né, para as estatísticas do suicídio, que poderia deixar de uma forma mais alarmante, né, ainda mais os dados, mas também podem ter ocultado suicídios. E a gente chama de sobreviventes ou enlutados por suicídio, coisa que eu não desejo a ninguém, aqueles que perderam uma pessoa próxima por suicídio, né? Dentro da suicidalidade infantil, a gente precisa perceber alguns afetos que são intoleráveis. Sentimentos de abandono, ansiedade severa, desespero, que é o risco mais iminente para tentar suicídio, especialmente quando associado a qualquer outro afeto intolerável, desesperança, raiva, vergonha, solidão, humilhação, né? Um evento estressante pode desencadear uma tentativa de suicídio se outros fatores predisponentes estiverem presentes. Esse tratamento pode envolver medicalização, hospitalização, né, para tratar possíveis transtornos mentais, terapia individual e familiar. Transtornos mentais podem estar associados às tentativas de suicídio, mas não obrigatoriamente, sobretudo transtornos de humor, como, por exemplo, a depressão. Os homens, em geral, cometem mais suicídio do que as mulheres, mas as mulheres tentam mais vezes. A gente sabe que há baixa incidência de suicídio em crianças, mas isso não atesta sua inexistência. Na verdade, isso se dá devido à maior dificuldade do acesso a métodos letais e a imaturidade cognitiva, que acabam sendo fatores protetivos que ficam menos evidentes à medida que a criança cresce, especialmente quando passa dos 7 anos. A gente tem a ideia do espectro suicida, né, que contempla a ideação suicida,
e que é comum na idade escolar, ou seja, em geral a criança se posiciona entre algumas dessas condições, né? Ela só pensa eventualmente de que não estar mais aqui faria com que os seus familiares sentissem falta, ou que talvez pudesse livrá-la de uma dor muito grande, ou aquelas crianças que pensam nisso com mais insistência, né? As que têm alguns métodos de autolesão, então a gente vai subindo na gravidade em relação a esse espectro. As tentativas de suicídio consumado, elas aumentam com a idade, tornam-se mais comuns na adolescência, mas podem ocorrer antes. E as crianças, em geral, ficam mais vulneráveis e predisponentes a tentar suicídio com base em certos fatores. Discussão frequente com os pais, problemas escolares, luto patológico de familiares, mudanças significativas na família, término com o namorado ou namorada, se for o caso, humilhação por familiares e amigos, sofrer bullying, principalmente quando por fatores concomitantes, por exemplo, mais comum em adolescentes, né? Bullying por gordofobia e também LGBTfobia, insucessos na escola. Então, crianças e adolescentes que tentam se suicidar estão, às vezes, com raiva de familiares ou amigos, são incapazes de tolerar essa raiva e direcionam a raiva contra si mesmos. Elas podem querer manipular ou punir outras pessoas, eles vão lamentar depois que eu morrer. Tem dificuldade em se comunicar com seus pais, né? E isso pode contribuir para o risco elevado de suicídio. O comportamento suicida, às vezes, pode resultar quando uma crença imita as ações de terceiros. Há uma série, Por 13 Razões, né? O 13 Reasons Why, de Brian Yorker, que foi, assim, responsabilizada, digamos assim, por muitos suicídios juvenis, por abordar o fato do suicídio de uma forma não muito produtiva, digamos assim, né? Educadora. A série, eu até gravei um vídeo sobre isso no meu canal, Cinepsi, 13 Razões Por Quê, quem quiser acessar, tem uma ideia de falar sobre a crueldade cotidiana de jovens e como elas podem afetar algumas pessoas de uma forma devastadora. A protagonista Hannah Baker recapitula os passos que a levam ao suicídio. Essa série é baseada num livro de Jay Asher, Os 13 Porquês. Só que o suicídio é apresentado como pivô em meio a uma série de outras questões. O bullying, machismo, LGBTfobia, abuso sexual, né? Fala sobre a difícil missão de adolescer. Os episódios são longos, cansativos, né? Fala-se sobre os índices crescentes de suicídio, principalmente depois da série, né? Não se fala em nenhum momento sobre as formas de prevenir ou de tentar dar cuidado, né, a esses crianças e adolescentes. É importante a gente dar a ampla divulgação ao CVV, Centro de Valorização da Vida, que tem o número 188, e também o site, que pode ser acessado todos os dias por semana, 24 horas. Então a série se acaba tornando um potencial de causar danos a pessoas que estão emocionalmente fragilizadas por conta da geração de muitos gatilhos, né? A gente fala sempre sobre o efeito Werther, que é baseado no livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que no século XVIII acabou levando, por conta da romantização do suicídio, diversas crianças e adolescentes a cometer o mesmo ato, né? É importante evitar a divulgação de cartas suicidas, isso ocorre na série. A própria voz da protagonista, né, a narradora, vai narrando o que lhe aconteceu, como ela fez o que fez, né? Então, o suicídio tem um ato complexo, desesperado, ambíguo, né, que a gente precisa sempre observar com cuidado, né? E é importante também proteger as crianças, proteger aquilo que elas veem, protegê-la das redes sociais, com as quais nem sempre elas estão aptas para lidar. Então, de maneira similar, o suicídio por imitação também ocorre, né, tanto nas escolas como na sociedade. Ele costuma ser mais provável em famílias
nas quais os transtornos de humor são mais comuns, principalmente no caso em que haja um histórico familiar de suicídio, outros comportamentos violentos. Mais ou menos até os 7 anos, a criança em geral guarda um modelo narcísico de conceituar aquilo que ela sente pela percepção própria e tende a relacionar todos os eventos às suas próprias experiências, né? Nessa fase, em geral, a ideia de morte não é muito comum, mas pode ocorrer, especialmente a partir dos 11 anos, com a mudança do corpo, a mudança na dinâmica relacional. O jovem começa a penetrar um mundo novo, deixando a infância e se apropriando de uma nova forma de ver e sentir. E nesse período, que pode ser mais precoce, né, nas crianças, que é tomado por muita angústia, confusão, sentimento de que ninguém poderá compreendê-lo, de que está só, de que é incapaz de tomar as melhores decisões, se no grupo familiar falta atenção, compreensão, entendimento, escuta, né, e ocorre uma crise por uma separação, uma alienação parental, um abandono efetivo, afetivo, violência doméstica, se há presença de adicções, transtornos psiquiátricos dos genitores, uma enfermidade física dolorosa e crônica, a morte pode desencadear uma sensação de não pertencimento e desejo de abandono da vida. Então é comum crianças e adolescentes, dentro desse cenário, apresentarem um quadro de desesperança, angústia e desvitalidade. E aí a gente pode elencar alguns fatores de risco para a atenção. A pouca habilidade que essa criança tem para gerar soluções alternativas, para resolver problemas interpessoais e relacionais, pouca flexibilidade para enfrentar situações problemáticas, pouca resiliência, a disfuncionalidade relacional, o fato dela não conseguir assumir responsabilidade, de não permanecer em vínculos duradouros, quadros depressivos crônicos de longa duração, traços de impulsividade, né? O fato de já ter sofrido violência física e sexual, a excessiva cobrança dos pais por resultados, a superexigência, né, paterna, materna, mudanças sociais abruptas, o fácil acesso a armas de fogo e outros instrumentos perigosos. Às vezes a gente fala de instrumentos perigosos, não é que os pais precisem ter um arsenal em casa, não, né? Mas facas, né, até lençóis, a depender da circunstância e da intencionalidade suicida, podem se tornar armas, né? Janelas sem rede de proteção, medicamentos, né, principalmente psicotrópicos, podem provocar mortes por intoxicação. Então, outros fatores que podem contribuir para o aumento de tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes é a prescrição de medicamentos psicotrópicos aos pais, né? Eventos de suicídio no seu círculo relacional, sobretudo familiar, relacionamentos conflituosos com os pais. E essas tentativas de suicídio envolvem uma relação ambivalente com o desejo da morte. É muito mais um pedido de ajuda e, em geral, não se tem a menor ideia do que fazer perante essa situação, a não ser se matar. Então, a criança ou adolescente se sentem encurralados, né? Então, a esse momento, a gente poderia pensar, né, mas o que fazer, né? Como lidar com essa situação se esses fatores de risco estiverem presentes na criança de quem eu cuido, né? Se eu consigo identificar tudo isso. O primeiro caso é ouvir, escutar. A ideia de que a criança ou o adolescente fala que vai se matar como ameaça, manipulação, só para chamar a atenção, não deve fazer com que nada seja feito. Todas as ameaças de suicídio devem ser levadas a sério, mesmo que elas possam parecer falsas. O sofrimento real pode ser desprezado se nós entendermos a situação de um modo generalizado, né? Após venção, a quem tenta suicídio deve passar por uma relação terapêutica que permita quem tentou suicídio avaliar criticamente a situação, né? Sem culpa, mas talvez permitindo reavaliar aquilo que poderia, né, ter feito de outro modo para aliviar o seu sofrimento, que há outras razões para poder seguir, há outras saídas que podem ser exploradas, analisadas, para que haja uma orientação em busca de uma solução concreta que possibilite alívio. Após venção, um conjunto de ações
que são tomadas após uma tentativa de suicídio, né? Ou um suicídio consumado. Então é importante buscar compreender as razões que levaram o paciente a tentar suicídio, validar seu sofrimento, seus problemas. É imprescindível transmitir esperança, mas sem fazer promessas que não podem ser cumpridas, né? É importante quebrar o isolamento em que o jovem vive e abordar as situações de um modo aberto. Imprescindível estar aberto à escuta, e a verdade é que nem todos estamos preparados para ouvir o discurso de alguém que tenta suicídio, sem julgamentos, sem insultos, sem culpas, sem reprimendas morais, né? Também é importante tratar o jovem como responsável pelos seus atos, para que ele consiga não se culpar, mas perceber o quanto é diretor também das suas decisões, né? É imprescindível que a família ou pessoas com quem o jovem tenha vínculos sejam participadas, para que ele não fique sozinho até que as condições protetivas sejam estabelecidas. É importante abordar frontalmente. Você pensa em se matar? Você já fez algo que te feriu e tinha potencial para te levar à morte? Você já chegou a planejar se matar? Qual a forma que você pensa de fazer isso? Com que frequência você pensa, né? Para tentar investigar qual é o sofrimento por trás. Porque quando os pais ou os cuidadores diminuem ou minimizam uma tentativa de suicídio mal sucedida, uma autolesão, as crianças podem ver essa resposta como um desafio. E o risco de suicídio subsequente aumenta. Então, é importante sempre, né, oferecer apoio e segurança à criança. E aqui, para finalizar, além do CVV bastante conhecido, 188, há um canal específico de ajuda em saúde mental para quem tem dos 13 aos 24 anos, que é o Pode Falar, né, que vocês podem colocar na internet, no Google, já vai vir o site, e também o WhatsApp. Os adolescentes, né, e pré-adolescentes utilizam esse canal através do WhatsApp, em que eles têm acesso a diversos depoimentos para se inspirarem, como podem cuidar melhor da sua saúde mental e para falar com alguém. Quase 72% dos jovens pesquisados por essa iniciativa, que é a iniciativa da Unicef, sentiram a necessidade de pedir ajuda em relação ao bem-estar físico e mental. E 41% não quer pedir ajuda, quer tentar resolver sozinho. 36% contam para um amigo ou para um namorado. 9% apenas para um profissional das áreas psi. 8% conta para a família. 6% para outros. Então, os jovens preferem consultar todo mundo a não consultar a família. Então, a gente se pergunta como está a saúde mental da juventude brasileira, né? Então, meus amigos, que nós possamos pensar em tudo isso, pensar em ouvir com uma escuta mais empática, mais aberta, sem querer dizer o que a criança ou adolescente deve fazer, mas tentar entender o que está por trás desse sofrimento e buscar ajuda. Espero que tenha elucidado de algum modo, ajudado de alguma forma. É importante nós falarmos sobre isso, tocarmos nesse assunto delicado, desconfortável, para que nós possamos estar atentos às nossas relações. Um grande abraço. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Esse é o meu canal no YouTube, no meu quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar. E hoje nós falamos sobre suicidalidade infantil.